Olá pessoal, quem vos fala é Pastor Messias Santana, muito bom estar aqui com vocês novamente. Nós hoje iremos falar sobre a história do cristianismo. A história do cristianismo é uma história aí dotada de muita perseguição, de muita influência, tanto política como também eclesiástica, né? Tantos religiosos, mas de tudo isso nós temos um aprendizado. Quando nós observamos acerca da história do cristianismo, logo pensamos em Lutero, mas tudo isso começa desde quando a perseguição da igreja com Estevão, e ali a história já começa a dar uma ênfase, uma natureza ao evangelho, daí uma forma ao evangelho, para que possamos então prosseguir. Nós vimos aí na primeira dispensação que deu, acerca da primeira perseguição que deu com Estevão, um povo sai para Antioquia e não pregava o evangelho a ninguém, os discípulos se trancaram em Jerusalém, mas daí para cá vem se tornando aí um apanhado de muitas crenças, outras foram surgindo, que já existiam as crenças tanto dos fariseus como também dos saduceus e outros tipos de religião comparadas, mas em todos os tempos o cristianismo tem aí propagado, achado voo. Nós, quando estudamos acerca da história do cristianismo, logo nós vamos já pegar do ponto da reforma. Não é o principal, o fio da meada, mas nós vamos entender para os nossos dias, nós que estamos aí do século XX, século XXI, nós precisamos entender aí que Deus tem um propósito. Jamais a igreja evangélica vai poder alçar voo sem antes olhar as suas raízes, olhar aí os primórdios, né? A qual já está aí há muitos e muitos anos. Se nós deixamos os princípios, primórdios, nós não vamos conseguir chegar no alvo a qual os pais da igreja lutaram para tanto prosseguir. Muitos aí foram perseguidos, lançados nas covas dos leões, outros em arena, outros cerrados pelo meio, qual foi o caso do profeta, mas em tudo tem sobrevivido o cristianismo. Nós vamos estar lendo aqui na apostila acerca qual nós estamos passando para vocês, né? A qual Deus tem tocado em nosso coração. Já estamos aí algumas semanas, né? Sem poder ter aula, haja vista por conta até mesmo da nossa internet, acerca de mudança, mas nós passamos para vocês aí no grupo, mas vamos estar prosseguindo, tá? Vamos estar aí prosseguindo avante acerca desse chamado quão maravilhoso a qual Deus nos outorgou para compartilhar com vós outros, né? Começa a história do cristianismo com Lutero, onde diz que dia 10 de novembro de 1483, o nascimento de Martinho Lutero em Eisleben, né, na Saxônia, na Alemanha. Seus pais se chamavam João, né, e Margarida Gretz, e eram relativamente pobres. João era mineiro e lavrador, mas possuía riqueza na instrução e sensibilidade religiosa. João sabia ler e escrever desde cedo e ocupou em dar uma boa educação ao filho Martim. Né? Em 1484 ele mudaram-se para a cidade de Mansfield, onde logo mais iniciava o estudo do denominado, né? Demonstrando ter uma inteligência fina. E Martinho Lutero, assim, juntamente com seu pai e a sua mãe, eles buscam aí um grande aprendizado. Seu pai era professor de escola bíblica, né? Então, onde eles adotavam o aprendizado. O aprendizado, como eu disse, sempre ele enriquece tanto nossos conhecimentos, como também o nosso dia a dia. Martinho Lutero foi um dos reformadores, a qual ele coloca seu aprendizado em prática. Ele logo vai para conhecer o príncipe Frederico, aonde que dá todo o apoio a ele. Também chegando aí, ele passa por um pré-naufrágio, ele faz aí um grande voto a Santa Ana, a qual ele disse se livrasse ele da tempestade, ele então ia servir. Mas quando ele vai pagar o voto, ele vai subindo a escadaria de joelho, ele ouve
que o justo viverá da fé. Mediante a isso, Lutero, ele pega e acredita que ele não precisava nenhum sacrifício humano, mas a obediência, tá, pessoal? Então nós devemos entender que o princípio de tudo não é devoção, né? A pessoa ser aí devoto a alguma entidade, alguma coisa, nem ser religioso por demais. A obediência vai além de tudo isso. Logo após, então, Lutero, ele se revolta ao deparar a situação da igreja a qual ele fazia parte, tá ok? E dentro dessa revolta ele escreve agora alguns livros, algumas teses, entre todas elas, igual vocês vão acompanhar aqui na apostila, ela tem 95 teses. Eu digo hoje, se Martinho Lutero fosse vivo, ele não pregaria só 95 teses na porta da igreja a qual ele sobreviveu, assim também nem só nas 95 teses da igreja, talvez a qual eu pastorei e faço parte, que muitas coisas que as pessoas faziam antes estão fazendo agora. Então é necessário, eu falo sempre aos meus alunos, que está precisando de uma reforma com urgência, tá? Antes de Lutero, aí surgiram outros também reformadores, mas não obtendo êxito. Porém, algumas pessoas tentaram e incentivaram Lutero, igual o João Russo, né? Que é conhecido também como Ganso, e assim sucessivamente. Quando nós olhamos também ainda na apostila, vocês vão aprender que os escritos de Lutero foram queimados, né, por muitas e muitas vezes, os seus livros, suas literaturas, mas todavia os padres davam a ele o direito de retratação, e ele nunca quis, a qual vocês vão aprender também na apostila, vamos estar passando um trabalho sobre isso. Ele se revolta quanto à igreja, não quer reconciliar, ele não quer acordo com a igreja. Detalhe, amados, aqueles a qual quer fazer uma reforma, ele não une com o pecado. Nós precisamos em nossas vidas estar fazendo uma reforma, tá? O que é reformar? É trazer o estado original, aquilo que de fato deve ser, certo? O estado perfeito que era antes que foram criado. Então nós temos que observar isso. A reforma, ela serviu para abrir os olhos de muitas pessoas. Nisso trouxe a reforma perseguições contra os camponeses, trouxe aí algumas consequências sobre a vida até do próprio Martinho Lutero, mas isso não parou por aí. Até nos nossos dias está havendo ainda perseguição. Nas janelas 10x40, né, nos países da janela 10x40, ainda há perseguição. Muitas pessoas morrem em prol do evangelho, querendo que o evangelho seja genuíno, pregado de uma maneira transparente, e isso é preciso para que nós chegamos à conclusão, certo? Que este evangelho possa dar prosseguimento, para aqueles que nos ouvem mais tarde, vai entender a sua essência. Se nós adulterarmos a palavra, como nos tempos de Lutero estava adulterada, nós não vamos ter filhos na fé, não vamos ter discípulos, nós seremos falsos líderes. Muitas pessoas falam do tempo dos religiosos no tempo de Jesus, mas está agindo da mesma forma, tá ok, pessoal? Vocês vão estudar sobre alguns outros reformadores. O trabalho que eu vou estar passando para vocês hoje é quantas teses escreveu Martinho Lutero e o que continha em cada uma delas, tá ok? É o trabalho para esta matéria. Lembrando que ainda também gostaria que você entendesse e pesquisasse qual foi o dia que nós tivemos o primeiro culto evangélico no Brasil, tá? Eu já fiz essa pergunta no grupo e eu quero que você esmiúce aí. O que está em questão aqui não é Lutero, o que está em questão aqui é Jesus. Nós falamos a história do cristianismo, colocamos Lutero porque ele foi uma pedra fundamental para que hoje nós possamos gozar dessa liberdade religiosa, tá? Dia 31 de outubro é comemorado aí o Dia dos Protestantes. Então, Lutero é uma peça principal. Haja vista que dentro da matéria está contando mais a história de Lutero do que a de Cristo, tá? E a história do cristianismo, eu posso dizer que ela pode estar interligada totalmente como a história da igreja. Nós não podemos perder essa essência. Tem muitos homens que fizeram a história, muitos homens que deixaram aí o seu legado, mas
a história do cristianismo, nós devemos sempre lembrar que o fundamento aqui é Jesus Cristo. Eu quero convidar você também para fazer parte da história do cristianismo. Deixa aí o seu legado, tá ok? Não pare, não desista, e que Deus possa estar movimentando o seu coração, a sua mente para aquilo que deve ser de fato e de direito. Deus seja com cada um de vocês. Até a próxima aula, querendo Deus.